Queda livre. Começar por aspectos históricos. Por muito tempo, a humanidade buscou explicações para a queda dos corpos pesados ou a queda dos corpos graves. Tá? Então, a palavra gravidade, que é muito usada para se referir principalmente à aceleração da queda livre, vem da palavra grave, que é um sinônimo, talvez arcaico, para a palavra pesado. Então, os gregos acreditavam na teoria dos 4 elementos: a terra, água, ar e fogo. Segundo essa teoria, objetos com mais terra e água seriam corpos seriam graves e teriam tendência de ir para baixo da terra. Já os corpos com mais ar e fogo seriam leves e teriam tendência de ir para o céu. Então, eles argumentavam que se pegando uma pedra e uma pena ou uma folha de árvore, seria fácil de observar que a pedra cairia muito mais rápido do que a pena ou a folha. Esse experimento dá para fazer facilmente. O material que eu tenho aqui em casa durante a quarentena, uma moeda, e fiz um pedacinho de papel mais ou menos do mesmo tamanho. Em câmera lenta, nós vamos fazer isso aqui, soltar eles e ver como é que eles caem. Então esse experimento vai ser agora apresentado em câmera lenta. Agora, no século XVII, Galileu Galilei começou um estudo experimental da queda dos corpos e constatou que todos os corpos caem com a mesma aceleração. Então, algumas questões experimentais ali foram realizadas na cidade de Pisa, onde se destaca então a famosa Torre Inclinada de Pisa. Contam as histórias que Galileu então sugeriu fazer duas experiências, fazer a experiência. Então, uma apresentando a ideia antiga, ou a ideia, nessa imagem, onde então deveria, então, se subisse na torre, o corpo grande, pesado, cair mais rápido que o corpo leve. E o Galileu argumentou que se pegasse duas esferas de aço de tamanhos diferentes, cairiam simultaneamente. Há quem diga que essa experiência nunca tenha sido feita na prática, mas era um argumento que Galileu usou. Então, agora nós vamos começar a entender um pouco dos argumentos do Galileu. No experimento 2, eu vou usar 3 parafusos para fazer essa demonstração. Então, estou aqui 2, 3 parafusos. Vou gravar eles caindo simultaneamente. Então, vou deixar os 3 parafusos cair e olhar em câmera lenta como é que se dá a queda desses 3 parafusos. Então agora o experimento 3. Eu vou usar os mesmos 3 parafusos e uma chuca. Então eu estou aqui com os 3 parafusos. O argumento que o Galileu usou, já vimos que os 3 parafusos caem juntos. O fato de eu agora pegar 2 desses parafusos, 2 desses objetos, juntar eles, então estou pegando a chuquinha e unindo eles para que virem um corpo só. Tá? Então amarradinhos um no outro. Isso não vai fazer com que esses 2 parafusos caiam mais rápido que esse parafuso que ficou sozinho, mesmo que agora eu tenha aqui um corpo com o dobro do peso. Então esse foi o argumento que o Galileu usou para dizer que todos os corpos deveriam cair com a mesma aceleração. Então agora vamos ver em câmera lenta como se dá a queda desses 2 corpos.
Então agora vamos para o quarto experimento com duas moedas diferentes. Peguei uma moeda de R$1 e uma outra moedinha de 10 centavos e soltei simultaneamente para que pudessem cair. E vamos ver agora em câmera lenta como é que se dá essa queda. Então agora, o quinto experimento. Vou voltar para a moeda e para o papel. A questão é, os gregos mostraram o experimento e nós vimos que realmente uma moeda cai com uma aceleração muito maior que um disquinho de papel. Mas aí nós vimos várias situações em que o Galileu argumenta que corpos com pesos diferentes devem ter a mesma aceleração de queda. Como explicar essa diferença de queda? Galileu, então, nos apresentou pela primeira vez a ideia, o conceito de atrito. Então, segundo Galileu, os corpos leves, como penas e folhas de árvores, cairiam lentamente porque a resistência do ar retardava a queda desses objetos. Então, um experimento simples para nós percebermos que realmente é a resistência do ar que retarda a queda do papel, nós podemos pegar a nossa moeda de antes, daquela, e sobre ela colocar o disquinho de papel. E, feito isso, soltar o conjunto e ver o que acontece. Então é esse experimento que nós vamos observar em câmera lenta agora. Equações da queda livre. A queda livre é um MRUV na vertical. Para obter as equações usadas para resolver os problemas da queda livre, nós vamos substituir as grandezas. Então, as posições x e x0 serão substituídas pelas alturas h e h0. As velocidades v e v0 serão substituídas por vy e vy0 para indicar que o movimento é na vertical, e a aceleração A será substituída pela aceleração da gravidade, g. Assim, a equação da queda livre serão. Então, na verdade, a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, só que, como observação, ele se dá na vertical. Então, basicamente, é substituir as grandezas características das equações da MRUV por grandezas que remetem ao fato de ele ser na vertical. Então, a função horária das velocidades verticais, como é que ela vai ficar? A função horária das velocidades que aprendemos na aula passada é velocidade igual aceleração vezes tempo mais velocidade no tempo zero. Então, a velocidade vai ser substituída por velocidade y. A aceleração vai ser substituída por gravidade, então vai ficar com gravidade vezes tempo. E a velocidade zero vai ser substituída por v0y. E aí eu passo a ter a equação para a função horária das velocidades na queda livre. Velocidade y igual gravidade vezes tempo mais velocidade inicial, velocidade y no tempo zero. A função horária das posições vai virar a função horária das alturas. Então, a função horária das posições é posição igual 1/2 de aceleração vezes tempo ao quadrado, mais a velocidade no tempo zero vezes o tempo, mais a posição no tempo zero. A posição vai ser substituída por altura. A aceleração vai ser substituída por gravidade. Então, passa, ao invés de ter 1/2 de at ao quadrado, passa a ter 1/2 de gt ao quadrado. A velocidade zero é substituída por v0y. Tá? Velocidade y no tempo zero. Então, v0t passa a ser vy0t. E a posição no tempo zero vai ser substituída pela altura no tempo zero. Então, assim fica a função horária das alturas, é h igual 1/2 de gravidade vezes tempo ao quadrado, mais velocidade y no tempo zero vezes tempo, mais altura no tempo zero.
E a equação de Torricelli para queda livre passa pelo mesmo processo de substituição de grandezas. Então, a equação de Torricelli que nós aprendemos, velocidade ao quadrado igual velocidade zero ao quadrado mais aceleração, mais 2 vezes aceleração vezes variação de posição. Então, a velocidade ao quadrado vai ser substituída por velocidade y ao quadrado. A velocidade zero ao quadrado será substituída por velocidade y no tempo zero ao quadrado. E 2 vezes a aceleração vai ser substituída por 2 vezes a gravidade, e a variação das posições vai ser substituída por variação das alturas. Então, agora eu tenho a função horária da equação de Torricelli para a queda livre. O valor da gravidade. O valor G igual a 10 metros por segundo é usado em provas e concursos, nos quais não é permitido o uso de calculadora. Então, se você olhar pela internet livros, será muito frequente encontrar livros em que você exercício em que deve usar gravidade igual a 10. Tá? Isso se aplica justificadamente em provas onde não deve ser utilizado a calculadora. Então, para não ficar perder tempo com as contas de cabeça ou na ponta do lápis, eles adotam usar o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Alguns livros adotam o G com 2 algarismos significativos, que daí vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu adoto o valor médio da gravidade com 3 algarismos significativos. Isso é 9,81 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da queda dos corpos muda de um lugar para outro na superfície da Terra, e no final dessa aula nós vamos ver como é que isso pode ser estudado. O valor médio para a latitude de 45 graus é que a gravidade é igual a 9,80.665 metros por segundo ao quadrado. Mas esse é um valor bastante difícil de determinar experimentalmente. Agora, explicações. Aplicações. O zero de uma régua está entre os dedos do Jarbas e é solta sem aviso. O Jarbas consegue segurá-la depois de ela ter caído 180 milímetros. Qual é o tempo de reação do Jarbas? Então, o que é essa experiência? O Jarbas vai pegar a régua, colocar ela numa certa altura aqui, alguém segura e solicita que se coloque o dedo no zero e solta sem aviso. No momento que ela começa a cair, quem está com os dedos no zero deve fechar e tentar segurar a régua. A posição em que ela caiu, então, mostra o quanto a régua conseguiu cair enquanto essa pessoa que estava lá com os dedos se antenou até reagir. Então, isso é uma forma de determinar o tempo de reação. Então, o primeiro passo que eu vou começar a fazer, organizar os dados. A velocidade y não é dada, mas também não tem nenhuma pergunta sobre ela. O V0y é zero, porque a régua estava em repouso, simplesmente foi solta, não foi jogada para baixo. A altura 180 milímetros vai virar 18 centímetros. O sinal negativo é porque a régua se mexeu de cima para baixo, e eu adotei como referencial que para cima é positivo. A altura inicial é zero porque os dedos foram colocados juntos ao zero da régua. A gravidade, menos 981 centímetros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu adotei a gravidade em centímetros por segundo ao quadrado, já para alertar uma outra unidade de medida que pode ser usada para gravidade e que combina com a altura dada em centímetros. Ela é negativa porque a gravidade puxa para baixo e eu adotei como referencial que para cima é positivo. E o tempo é a pergunta, é o que eu preciso descobrir nessa conta. Então, a fórmula que eu vou usar: altura igual 1 meio de gravidade vezes tempo ao quadrado, mais velocidade zero vezes tempo, mais altura zero. Substituindo os valores, a altura é menos 18, a gravidade menos 981, o tempo eu quero descobrir, a velocidade y0 é zero e a altura zero é zero. Então, essa parte da equação aqui, ela vai sumir porque é zero. Então, agora, continuando a conta, vai ficar menos 18 dividido por 490,5. O 490,5 vem disso aqui, ó, 981 dividido por 2, que é
fazer 981 vezes 1 meio. Então agora fazer 18 dividido por 490,5, eu vou ter igual a 0,036697. Então, o tempo vai ser a raiz quadrada, porque ele está ao quadrado aqui, então o tempo vai ser a raiz quadrada de 0,0366,972. Então, a raiz desse número é 0,191565, com 4 algarismos significativos, então o tempo vai ser de 0,1916 segundos, que é a minha resposta final. Faltou aqui o 0, Continuando com as aplicações. 2. Uma telha é atirada verticalmente para cima para atingir uma altura de 3,5 metros. Com que velocidade a telha deve ser atirada? Então, organizando os dados, a velocidade y é 0, ele vai chegar na altura máxima e para. A velocidade y0 é a pergunta que tem que ser respondida. A altura que ela telha atinge é 3,5 metros. Ela é atirada a partir do chão, então a altura inicial é 0. A gravidade é para baixo, então menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o tempo não é dado, mas eu também não conheço. Como eu não conheço tempo, eu vou ter que trabalhar com a equação de Torricelli. Velocidade y ao quadrado igual a velocidade y0 ao quadrado, mais 2 vezes gravidade, vezes variação de altura. Então, substituindo os dados que eu tenho, 0, velocidade y é 0, igual a velocidade y0 ao quadrado, é o que eu quero descobrir, mais 2 vezes menos 9,81 vezes 3,5 menos 0. Então, 3,5 menos 0 vai continuar 3,5. A multiplicação, então, vai ser 2 vezes 9,81 vezes 3,5 igual 68,67. Seria negativo se eu tivesse colocado o sinal, mas observem que, na hora de fazer a conta, o menos VY0 ao quadrado passa para frente e fica negativo. Negativo com negativo isola, de modo que para fazer a conta eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 68,67. Então, raiz quadrada de 68,67, 8,286736. Então, a resposta, com 4 algarismos indicativos, velocidade y0, é igual a 8,287 metros por segundo. Então, a telha deve ser atirada com uma velocidade vertical de 8,287 metros por segundo. Terceiro exercício de aplicação. Um paraquedista salta de um avião a 3.000 metros de altura e fica em queda livre por 15 segundos antes de abrir o paraquedas. Determine a velocidade quando ele abre o paraquedas, a altura quando ele abre o paraquedas. Então, começar com a organização dos dados. A velocidade y é a pergunta A. A velocidade inicial y, velocidade y0 é 0, porque só salta do avião. O avião não tem velocidade vertical na hora do salto, só velocidade horizontal. A altura eu quero saber, é a pergunta B. A altura inicial é 3.000 metros. A gravidade é para baixo, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o tempo é 15 segundos. Então, para o item A, eu quero saber a velocidade y. Vou usar a função horária das velocidades. Velocidade y igual a gravidade vezes tempo, mais velocidade y0. Então, velocidade y vai ser menos 9,81 vezes 15. Então, 9,81 vezes 15 igual 147,5, negativo, porque o 9,81 é negativo. Então, a velocidade y vai ser de menos 147,15 metros por segundo. Pergunta B. A altura quando ele abre o paraquedas. Então, vou usar a função horária das alturas. Altura, 1 meio de gravidade, tempo ao quadrado, mais velocidade y0, tempo, mais altura 0. Então, a altura ficou
Um meio é 0,5 vezes menos 9,81 vezes 15 ao quadrado, mais 0 vezes 15 vai desaparecer, mais 3.000. Então, aqui, 0,5 vezes 9,81 negativo, 4,905, vezes 15 ao quadrado, 225, igual. Então, 1.103,625 negativo. Então, a altura vai ficar menos 1.103,6 mais 3.000. Então, mais 3.000, 1.896,7 metros. Então, 1.896 metros com 4 significativo. Então, a altura quando ele abre o paraquedas é de 1.896 metros. Está respondida a pergunta B. Então, para finalizar, ainda vou falar um pouco das variações de gravidade na superfície da Terra. Então, para diferentes latitudes, a aceleração da queda dos corpos pode ser calculada pela equação. Então, existe uma equação que a gravidade na latitude φ é igual a o valor A, que é uma aceleração de referência, vezes 1 mais B vezes seno ao quadrado da latitude, menos C vezes seno ao quadrado de 2 vezes a latitude, menos um parâmetro D vezes a altitude. Então é uma fórmula bastante longa. Os valores para esses parâmetros também não são valores simples de se trabalhar matematicamente. Valor A é a aceleração da gravidade no Equador, 9,780,318 metros por segundo ao quadrado. O B, 5,3024 vezes 10 na menos 3. O valor de C, 5,8 vezes 10 na menos 6. O valor de D, 3,086 vezes 10 na menos 6 por segundo ao quadrado. Então, são 4 números para colocar na equação. Estes valores dependem da distribuição geográfica da massa e da forma da Terra. O H é a altitude que se encontra, então quanto maior a altitude, menor tende a ser a gravidade, por isso o menos, e deve ser dado em metros. E o φ é a latitude para a qual eu quero saber o valor da aceleração da gravidade. Essa fórmula não leva em consideração anomalias gravitacionais, mas permite calcular com boa aproximação a aceleração de queda dos corpos em diferentes lugares. Então, essa fórmula ela pressupõe que a distribuição de massa da Terra é homogênea, mas ela não é totalmente homogênea pela superfície. Tem locais em que você vai concentrar materiais de maior densidade e tem locais em que você concentra materiais de menos densidade. Então, os de maior densidade, a gravidade vai ser maior, e nos de menor densidade, a gravidade pode ser um pouquinho maior densidade, gravidade maior, menor densidade, gravidade menor. Então, levando essa equação aqui, a aceleração da gravidade no Equador, onde a altitude é 0, eu vou ter que a aceleração da gravidade vai ser de 9,780,318 metros por segundo ao quadrado. No Polo Norte, a latitude é 90 graus e a altitude do Polo Norte é 0. O Polo Norte é um mar, e aí eu vou estar sob uma calota polar de gelo numa altitude 0. Então, no Polo Norte, a gravidade é de 9,832177. Essa é a maior gravidade que eu tenho na superfície da Terra. No Polo Sul, a latitude também é 90 graus, mas a altitude é de 2.992 metros, tá? Então, no continente antártico, o Polo Sul fica uma altitude de 2.992 metros. Então, a gravidade no Polo Sul é de 9,8222944. Então, em função da altitude, ela é um pouquinho menor do que a do Polo Norte. Se estivesse na mesma altitude, as duas acelerações seriam iguais. No topo do Monte Everest, altitude 8.848 metros, numa
latitude de 27 graus e 59 minutos e 18 segundos de arco. Então, no Monte Everest, a gravidade é de 9,781413 metros por segundo ao quadrado. Poderia fazer como exercício, só a título de curiosidade, não vou resolver em detalhes, a seleção da gravidade na guarita da Fundação Liberato. Então, ali eu pesquisei no Google Maps, a altitude na frente da guarita é de 93 metros e a latitude de um ponto na frente da guarita é de 29,6924,901 graus. Substituindo esses dados na equação da gravidade local, que é essa equação aqui. Então, pegar essa equação e substituir esses dados da Fundação Liberato, eu vou ter a gravidade. Então, no lugar do A, coloquei o parâmetro, no lugar do B, coloquei o seu respectivo parâmetro, no lugar do ângulo, coloquei a latitude, 2 vezes a latitude, e o parâmetro D vezes a altitude da Liberato, que é 93 metros. Desenvolvendo essa equação, então, aqui é o seno de 29,69 graus, aqui é o seno, esse aqui é o seno de 29,69 graus. Esse aqui é o seno de 59,38 graus, que é 2 vezes 29 graus. Aqui eu já multipliquei o 0,000386 vezes 93. Vou continuar com o desenvolvimento da conta. Então agora eu vou ter que somar a parte de dentro parênteses, que são o 1 que está ali, este produto aqui, menos este produto aqui, deu a parte de dentro parênteses. Agora eu vou ter que resolver a parte de dentro parênteses, e a minha gravidade vai ser 9,78 vezes 1,000129, que é a parte de dentro parênteses, menos 0,000287, que é o resultado desse produto aqui. Então agora, multiplicando e depois subtraindo o 0,00287, eu vou descobrir que a gravidade da Fundação Liberato é de 9,792713 metros por segundo ao quadrado. Então esse valor até é um pouquinho menor do que o 9,8. Então, se para uso na Fundação Liberato usar como gravidade 9,8, estaria mais correto do que 9,81.